O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Camila abriu os olhos devagar, sentindo o cansaço que já era seu companheiro constante. O pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo ainda estava escuro e silencioso, exceto pelo som suave da respiração de sua mãe no quarto ao lado. Antes mesmo de se arrumar, Camila foi verificar como Dona Helena havia passado a noite. A artrite estava piorando e os remédios cada vez mais caros consumiam boa parte do seu salário de garçonete. Ajustou o cobertor sobre a mãe adormecida e seguiu para seu ritual matinal. Durante o banho rápido, revisou mentalmente o cronograma do dia. Trabalhar no café das 7 às 3, correr para a faculdade de administração das 4 às 10 da noite e ainda precisava encontrar tempo para estudar para as provas da semana seguinte. Às vezes, perguntava-se como conseguia manter esse ritmo há tanto tempo. No ônibus lotado, Camila aproveitava para ler suas anotações da faculdade. Era difícil se concentrar com o balanço do veículo e o barulho da cidade acordando, mas ela não podia desperdiçar nenhum minuto. Cada momento de estudo era precioso para manter sua bolsa de estudos. O Café Aroma, onde trabalhava há 2 anos, ficava em um bairro nobre da cidade. Camila observava os clientes chegando em seus carros caros, vestindo roupas de marca, falando ao celular sobre reuniões e negócios. Era como se existissem 2 mundos diferentes na mesma cidade, o dela e o deles. Mais um café com leite desnatado e torrada integral para a mesa 3. Anotava no seu bloquinho, enquanto equilibrava uma bandeja com outras 3 xícaras. Seus pés já doíam, e ainda não era nem meio-dia. Mas Camila mantinha o sorriso no rosto. Os clientes satisfeitos significavam mais gorjetas, e ela precisava de cada centavo. Durante seu intervalo de almoço, comeu rapidamente um sanduíche enquanto revisava as contas do mês em seu caderninho surrado. O salário mal dava para cobrir o aluguel, as contas básicas e os remédios da mãe. A faculdade só era possível graças à bolsa, mas os livros e materiais ainda pesavam no orçamento. Às vezes, quando via suas colegas de classe planejando viagens ou comprando roupas novas, sentia uma pontada de inveja, mas logo afastava esses pensamentos. Seu foco era formar-se e conseguir um emprego melhor para dar uma vida mais confortável para sua mãe. À noite, enquanto limpava as mesas após o expediente, Camila observava pela vitrine do café os executivos saindo dos escritórios próximos, homens e mulheres em seus ternos impecáveis, aparentando confiança e sucesso. Parecia que viviam em outro universo, tão distante da sua realidade de acordar antes do sol nascer e dormir muito depois dele se pôr. Mal sabia ela que em um dos prédios espelhados do outro lado da rua, Miguel Martinez, o jovem CEO de uma das startups mais promissoras do país, também observava o movimento da cidade através da janela de sua cobertura corporativa, sentindo-se estranhamente solitário em meio a todo o seu sucesso. Você precisa sair mais, Camila. Isabela insistia enquanto organizavam o estoque do café. Não pode viver só de trabalho e estudo. Já faz quanto tempo que você não sai para se divertir? Camila suspirou contando as xícaras na prateleira. Você sabe que não tenho tempo para isso, Isa. E além do mais, quem vai cuidar da minha mãe? Sua tia pode ficar com ela uma noite. Olha, tem esse cara. Ele é primo do namorado da minha prima, super gente boa. Que tal um encontro às cegas? A ideia fez Camila revirar os olhos. Nem pensar. Já pensou se o cara for um maluco? Para de drama. Ele é advogado, trabalha num escritório aqui perto. Todo mundo conhece a família dele. Isabela pegou o celular e mostrou uma foto de longe. Tá vendo? Bonitinho, né? Depois de uma semana de insistência, Camila finalmente cedeu. Talvez Isabela estivesse certa. Ela precisava se permitir viver um pouco. Sua mãe também apoiou a ideia, dizendo que estava preocupada em ver a filha sempre tão focada apenas nas responsabilidades. Na noite do encontro, Camila estava nervosa. Escolheu seu melhor vestido, um azul simples que havia comprado em promoção, e pegou um dinheiro emprestado de Isabela para o táxi. O restaurante escolhido era bem mais chique do que os lugares que costumava frequentar. Mesa para 2 no nome de Ricardo, ela disse à recepcionista, lembrando o nome que Isabela havia passado. A mulher elegante franziu o senho brevemente ao verificar a lista, mas ao notar que um homem sozinho ocupava uma mesa reservada, presumiu que fosse ele. Pode me acompanhar, senhorita, disse,
conduzindo-a até a mesa onde um homem de terno escuro estava distraído com seu celular. Ele levantou os olhos quando ela se aproximou, e um sorriso gentil iluminou seu rosto. Oi, você deve ser a Camila, ele disse, levantando-se educadamente. Sim, sou eu, respondeu tentando controlar o nervosismo. O homem era mais bonito pessoalmente do que na foto distante que Isabela havia mostrado. O que Camila não sabia era que estava sentada na mesa errada. O verdadeiro Ricardo estava 2 mesas adiante, ainda esperando por ela. O homem à sua frente era Miguel Martinez, que tinha decidido jantar sozinho depois de um longo dia de reuniões. Miguel, por sua vez, ficou intrigado com a jovem que se sentou à sua mesa. Havia algo de refrescante em sua simplicidade e no jeito nervoso como segurava o cardápio. Depois de tantos jantares de negócios com pessoas calculistas, aquele encontro inesperado parecia um sopro de ar fresco. Ele decidiu não corrigir o engano. Pelo menos não naquele momento. O jantar começou de forma tranquila. Miguel observava como Camila olhava discretamente para os preços no cardápio, claramente desconfortável com os valores. Podemos dividir? Camila perguntou, hesitante ao olhar os preços no cardápio. Relaxa, peço algo simples também. Miguel sorriu, pegando o cardápio. Não vamos exagerar. Não precisa... Podemos dividir, Camila respondeu, mas Miguel insistiu com um sorriso. A conversa fluiu naturalmente. Camila contou sobre seu trabalho no café, seus estudos e sua mãe doente. Miguel ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas pertinentes e compartilhando algumas histórias sobre sua própria vida, embora cuidadosamente editadas para omitir sua verdadeira posição. Então você trabalha com tecnologia? Perguntou Camila, depois de Miguel mencionar vagamente que estava desenvolvendo alguns projetos na área. Sim, mas é algo bem básico, ele desconversou, mudando rapidamente de assunto. Me conta mais sobre sua faculdade. Deve ser difícil conciliar trabalho e estudo. O vinho ajudou Camila a relaxar, e logo ela se pegou rindo das histórias que Miguel contava sobre sua suposta vida normal de escritório. Havia algo especial nele, uma maneira de olhar, de sorrir, que a fazia se sentir à vontade. No meio do jantar, o celular de Camila vibrou. Era uma mensagem de Isabela. Cadê você? Ricardo está aqui há mais de meia hora te esperando. Camila sentiu o sangue gelar. Olhou para a mensagem, depois para Miguel, e novamente para a mensagem. Seu rosto foi ficando vermelho à medida que a realização a atingia. Tudo bem? Miguel perguntou, notando sua mudança de expressão. Eu acho que cometi um erro terrível. Ela gaguejou, mostrando a mensagem. Você não é o Ricardo, é? Miguel sorriu, balançando a cabeça. Não, não sou. Meu nome é Miguel. Meu Deus, que vergonha! Camila cobriu o rosto com as mãos. Me desculpa, eu achei que... A recepcionista me trouxe até aqui... Ei, calma! Miguel a interrompeu suavemente. Foi um engano maravilhoso, não acha? Estamos tendo uma noite incrível. Camila ainda estava mortificada. Mas eu ocupei sua mesa, seu tempo... Você deve ter outros compromissos. Na verdade, Miguel respondeu, esta é a melhor noite que tive em muito tempo. Que tal esquecermos esse pequeno detalhe da mesa errada e continuarmos nossa conversa? O sorriso sincero dele acabou convencendo Camila. Ela mandou uma mensagem rápida para Isabela, explicando a situação e pedindo desculpas. Acho que devo mandar desculpas para o Ricardo também, ela disse ainda envergonhada. Ou talvez devêssemos agradecer a ele. Miguel respondeu com um sorriso maroto. Afinal, se não fosse por ele, não estaríamos aqui agora. O jantar continuou como se aquele pequeno mal-entendido tivesse quebrado qualquer barreira restante entre eles. Camila se sentia cada vez mais à vontade com Miguel, impressionada com sua simplicidade e jeito descontraído de ser. Então você nunca viajou para fora do país? Ele perguntou enquanto saboreavam a sobremesa. Não, mal saí de São Paulo. Camila respondeu, sem vergonha de admitir. Mas tenho muita vontade de conhecer outros lugares, principalmente depois que me formar. E para onde você gostaria de ir primeiro? Lisboa, ela respondeu sem hesitar. Sempre sonhei em conhecer Portugal. Deve ser incrível andar por aquelas ruas antigas, ver o pôr do sol no Tejo. Miguel observava o brilho nos olhos dela enquanto falava de seus sonhos. Era diferente das pessoas com quem costumava conviver. Executivos calculistas, investidores gananciosos, socialites interesseiras.
Camila era autêntica, verdadeira em cada palavra e gesto. Você fala de um jeito que faz parecer que já está lá, ele comentou, encantado com seu entusiasmo. É que eu leio muito sobre esses lugares. Às vezes, quando o dia está muito pesado, eu fecho os olhos e imagino que estou lá, sabe? É meio bobo, né? Não é bobo, não. É bonito ter sonhos assim. O tempo passou rápido demais. Quando perceberam, eram os últimos clientes no restaurante. Miguel insistiu em pedir um táxi para Camila, preocupado com o horário. Eu posso pegar um ônibus, não se preocupe, ela disse, mas ele já estava com o celular na mão. De jeito nenhum. É tarde demais para ônibus. No momento da despedida, ficaram os dois meio sem jeito na calçada. Miguel queria prolongar aquele momento, mas sabia que precisava respeitar o espaço dela. Foi uma noite incrível, ele disse sinceramente, mesmo tendo começado com um engano. Quem diria que sentar na mesa errada podia dar tão certo? Camila riu mais relaxada. Podemos repetir? Dessa vez de propósito? Miguel perguntou, torcendo para não estar sendo precipitado. O sorriso de Camila foi toda a resposta que ele precisava. Trocaram números, e quando o táxi chegou, Miguel abriu a porta para ela. Me avisa quando chegar em casa? Ele pediu. Aviso sim. E... obrigada pela noite. Foi realmente especial. Enquanto o táxi se afastava, Miguel permaneceu parado na calçada, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Com ela, por algumas horas, ele pôde ser apenas Miguel, não o CEO, não o milionário, apenas um homem compartilhando uma noite agradável com uma mulher extraordinária. Camila chegou em casa ainda flutuando nas memórias da noite. Encontrou sua mãe acordada, esperando ansiosa por notícias. E aí, filha, como foi o encontro com o Ricardo? Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu, Camila respondeu, sentando-se na beirada da cama de Dona Helena. Contou toda a história da mesa errada e do jantar inesperado com Miguel. Mas que coisa do destino, hein? Sua mãe comentou, sorrindo ao ver o brilho nos olhos da filha. Nesse momento, o celular de Camila vibrou. Era uma mensagem de Isabela. Amiga, o Ricardo ficou uma hora te esperando, mas me conta tudo sobre esse tal de Miguel. Camila estava digitando uma resposta quando outra mensagem chegou, dessa vez de Miguel. Já está em casa? Ainda não acredito na sorte que tive hoje com seu erro de mesa. Enquanto respondia às mensagens, Camila recebeu uma ligação de Isabela. Você não vai dormir sem me contar cada detalhe, a amiga exigiu. Foi incrível, Isa. Ele é tão diferente, tão gentil, tão... E o que ele faz mesmo? Ele trabalha com tecnologia, desenvolvimento de projetos, algo assim. Do outro lado da cidade, em seu apartamento de cobertura, Miguel também não conseguia dormir. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente conectado com alguém. Mas a culpa começava a pesar. Não tinha contado toda a verdade sobre quem era. Na manhã seguinte, Camila chegou ao café ainda sonhando acordada. Estava organizando as mesas quando seu celular vibrou novamente. Que tal um café depois do seu trabalho? Ela sorriu ao ler a mensagem de Miguel, mas antes que pudesse responder, Isabela apareceu com uma expressão estranha no rosto. Camila, você disse que o nome dele é Miguel, né? Miguel o quê? Martinez, por quê? Isabela pegou o celular e digitou algo rapidamente. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, amiga, você sabe quem é Miguel Martinez? Como assim? Camila perguntou confusa. Olha isso. Isabela mostrou a tela do celular. Era uma matéria de uma revista de negócios com a foto de Miguel, seu Miguel, em uma manchete que dizia Miguel Martinez, o jovem CEO que revolucionou o mercado de tecnologia com sua startup bilionária. Camila sentiu o chão sumir sob seus pés. As imagens mostravam Miguel em eventos corporativos, em manchetes sobre fusões milionárias, em listas dos jovens mais influentes do país. Seu Miguel, o homem simples e gentil da noite anterior, era na verdade um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Depois do choque inicial da descoberta, Camila decidiu dar uma chance a Miguel. Afinal, durante aquela primeira noite, ele tinha sido autêntico em suas ações e palavras, mesmo que não tivesse revelado sua verdadeira posição. Os encontros seguintes foram mais simples. Miguel parecia fazer questão de manter as coisas discretas, evitando lugares muito luxuosos. Eles passavam horas conversando em cafeterias pequenas, fazendo caminhadas no parque ou apenas sentados em um banco da praça tomando sorvete. Sabe o que eu mais gosto em você? Miguel disse em uma dessas tardes.
É que você me faz esquecer de todo o resto. Quando estou com você, sou apenas eu mesmo. Camila sorriu, mas ainda havia uma pontada de insegurança em seu coração. Mas você é CEO de uma empresa enorme. Como pode querer passar tempo assim, tão simplesmente? Justamente por isso. Minha vida é cheia de complicações, reuniões, pessoas querendo algo de mim. Com você, tudo é verdadeiro. Os dias foram passando, e Camila se pegava cada vez mais envolvida. Miguel a surpreendia com pequenos gestos. Um livro que ela havia mencionado gostar. Um café especial que ele trazia quando a visitava no trabalho. Uma visita surpresa à sua mãe com uma cesta de frutas. Dona Helena adorou Miguel desde o primeiro momento. Esse rapaz tem um bom coração, ela disse a Camila. Não importa quanto dinheiro ele tenha, o que vale é como ele trata as pessoas. No entanto, nem tudo era perfeito. Miguel ainda mantinha sua vida profissional separada de Camila, e às vezes isso criava situações estranhas, como quando precisava atender ligações importantes durante seus encontros, ou quando tinha que cancelar planos de última hora por causa de reuniões urgentes. Desculpa pelo jantar de ontem, ele disse em uma manhã, aparecendo no café com um buquê de flores. Surgiu uma emergência com investidores da China. Camila aceitou as flores e o pedido de desculpas, mas algo a incomodava. Não era o dinheiro ou a posição dele, era a sensação de que ainda havia uma parte de sua vida que ele mantinha distante dela. Você não precisa me proteger do seu mundo, sabe? Ela disse finalmente. Eu posso não pertencer a ele, mas posso entender. Miguel a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Não é isso. É que quando estou com você, finalmente posso ser apenas eu mesmo, sem todas as expectativas e pressões. Tenho medo de perder isso. Naquele momento, Camila percebeu que, apesar de todas as diferenças entre seus mundos, eles compartilhavam o mesmo medo, o de não serem aceitos completamente pelo outro. Com o passar do tempo, ficava cada vez mais difícil para Miguel manter a fachada de uma vida simples. Pequenos detalhes começavam a chamar a atenção, especialmente de Isabela, que observava tudo com olhos atentos. Você já reparou no relógio dele? Isabela comentou com Camila durante o trabalho. Aquilo é um Patek Philippe. Custa mais que 5 anos do nosso salário. Não começa, Isa, Camila respondeu enquanto limpava o balcão. Ele não faz questão dessas coisas. E aquele dia que ele veio te buscar de carro, era um BMW último modelo. Como alguém comum tem um carro desses? Camila tentava ignorar esses comentários, mas era impossível não notar certas coisas. O jeito como Miguel se portava em restaurantes finos, conhecendo vinhos caros. Os ternos impecavelmente cortados que ele usava mesmo em ocasiões casuais. O modo como gerentes e maîtres o tratavam com deferência especial. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo shopping, Miguel parou em frente a uma joalheria. Vem cá, ele chamou Camila, que admirava uma delicada pulseira na vitrine. Não, Miguel, nem pense nisso, ela protestou, percebendo sua intenção. Por que não? É seu aniversário semana que vem. Porque é caro demais. Não me sinto confortável com presentes assim. Miguel suspirou frustrado. Queria poder cobri-la de presentes, dar-lhe tudo o que ela merecia, mas respeitava sua simplicidade. Em casa, Camila às vezes se pegava pesquisando sobre Miguel na internet. Cada nova descoberta a fazia questionar se realmente o conhecia. Suas empresas valiam bilhões. Ele aparecia em revistas de negócios, eventos de tecnologia, festas de celebridades. Filha, sua mãe disse uma noite, você está deixando o dinheiro dele se tornar um problema entre vocês. Não é o dinheiro, mãe. É que às vezes parece que estou namorando duas pessoas diferentes. O Miguel que está comigo e o Miguel que o resto do mundo conhece. As diferenças ficavam mais evidentes em situações sociais. Numa tarde, encontraram alguns amigos de Miguel por acaso. Eles falavam sobre viagens a Dubai, investimentos em startups, casas em Miami. Camila se sentia completamente deslocada. Você está quieta, Miguel comentou depois que se despediram. São seus amigos, seu mundo. Às vezes me sinto como se estivesse fingindo ser parte dele. Miguel parou de andar e segurou suas mãos. Meu mundo é onde você está. O resto é só circunstância. Mas ambos sabiam que não era tão simples assim. As diferenças entre seus mundos eram reais, e cada dia ficava mais difícil ignorá-las. No escritório da Tech Future, sua startup que já valia bilhões, Miguel não conseguia se concentrar nas reuniões. Seus pensamentos sempre voltavam para Camila,
e para o peso das mentiras por omissão que crescia a cada dia. Sr. Martinez, os investidores estão esperando sua decisão sobre a fusão, sua assistente lembrou, pela terceira vez naquela manhã. Desculpe, Marina. Pode remarcar para amanhã, preciso resolver uma questão pessoal. Sozinho em sua sala na cobertura corporativa, Miguel se aproximou da janela. Lá embaixo, podia ver o café onde Camila trabalhava. Às vezes passava horas observando de longe, sentindo-se cada vez mais culpado por não ser completamente honesto com ela. Você está diferente, comentou Lucas, seu melhor amigo e diretor financeiro da empresa. É por causa daquela garçonete, não é? Ela não é apenas uma garçonete, Miguel respondeu, irritado com o tom condescendente do amigo. A Camila é diferente de qualquer pessoa que já conheci. E por isso você está fingindo ser alguém que não é? Desde quando o grande Miguel Martinez precisa mentir sobre quem é? As palavras de Lucas o atingiram como um soco. Era verdade. Pela primeira vez na vida, tinha medo de ser quem realmente era. À noite, em seu apartamento luxuoso, Miguel olhava as fotos dele com Camila no celular. Fotos simples, de momentos verdadeiros. Eles tomando sorvete no parque, rindo em uma pizzaria de bairro, ela concentrada estudando enquanto ele a observava. Preciso contar a verdade, murmurou para si mesmo. Mas como? Cada vez que pensava em revelar tudo, lembrava do sorriso sincero de Camila, de como ela o tratava como uma pessoa normal, não como um empresário poderoso. E se isso mudasse depois que ela soubesse de tudo? Na manhã seguinte, decidiu passar no café antes do trabalho. Camila estava linda como sempre, com seu avental e um sorriso que iluminava o ambiente. Oi, não sabia que você vinha hoje, ela disse, surpresa e feliz. Miguel abriu a boca para começar sua confissão, mas as palavras não saíram. Em vez disso, disse, estava com saudade. Também estava, ela respondeu, e seu sorriso sincero só aumentou sua culpa. Saiu do café se sentindo ainda pior. Cada dia que passava, sem contar a verdade, era mais um tijolo no muro de mentiras que estava construindo entre eles. Mas o medo de perder o que tinham era maior que sua coragem de ser honesto. Você está se apaixonando, Lucas havia dito. Isso está te deixando covarde. Pela primeira vez na vida, Miguel teve que admitir. Seu amigo estava certo. Naquela noite especial, Miguel decidiu surpreender Camila. Sem avisar, a levou ao Le Petit, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. O lugar era conhecido por seu menu sofisticado e pela clientela seleta. Miguel, esse lugar... Camila hesitou na entrada, observando os carros de luxo sendo entregues aos manobristas. Não acho que seja adequado. Por favor, ele insistiu suavemente. Quero comemorar seu ótimo desempenho na faculdade. Relutante, ela o seguiu para dentro. O maître os recebeu com uma reverência exagerada. Sr. Martinez, sua mesa habitual está pronta. Camila lançou um olhar curioso para Miguel, que fingiu não perceber. Foram conduzidos a uma mesa reservada com vista para a cidade. Mesa habitual? Ela perguntou, enquanto se sentavam. Já vim aqui algumas vezes a trabalho. Ele desconversou, pegando o cardápio sem preços que o garçom discretamente colocou à sua frente. Camila recebeu um com os valores. Seus olhos se arregalaram ao ver os preços. Uma entrada custava mais que seu salário semanal. Sentiu o estômago revirar. Miguel, não posso. Hoje é por minha conta, ele interrompeu. Escolha o que quiser. O sommelier se aproximou, trazendo uma garrafa de vinho. O Chateau Margaux de sempre, senhor. Martinez? Camila observou a cena com crescente desconforto. O Miguel que conhecia não saberia distinguir um vinho caro de um de supermercado. Algo não se encaixava. Durante o jantar, outros sinais foram se acumulando. O jeito como os funcionários o tratavam, como outros clientes o cumprimentavam de longe, como ele conhecia cada prato do cardápio. Quando a conta chegou, Miguel a pegou rapidamente, mas não antes de Camila ver o valor astronômico. Como pode pagar isso tão facilmente? Ela perguntou no caminho de volta, sua voz tremendo levemente. É só um jantar especial. Ele tentou minimizar. Uma ocasião única. Não minta para mim, ela insistiu. Tem algo que você não está me contando. Miguel sentiu o coração acelerar. Era sua chance de contar a verdade, mas o medo o paralisou. É complicado. Foi tudo que conseguiu dizer. O resto do caminho foi feito em silêncio. Ao deixá-la em casa, Miguel percebeu que tinha cometido um erro.
Na tentativa de dar uma noite especial a Camila, acabou expondo demais seu outro mundo, aquele que tentava tanto esconder dela. No dia seguinte, não conseguiu dormir. Sabia que precisava contar a verdade antes que ela descobrisse por si mesma. Mas como explicar meses de omissões sem perder sua confiança? O que ele não sabia era que já era tarde demais. Naquela noite, depois do jantar no Le Petit, Camila não conseguia dormir. Algo a incomodava profundamente. Pegou seu notebook e digitou o nome de Miguel no Google. Para sua surpresa, havia poucas informações sobre ele. O perfil do LinkedIn era privado e não havia muitas fotos públicas. Isso a tranquilizou temporariamente. Mas agora, depois daquele jantar luxuoso e do tratamento especial que ele recebeu, sentia que algo não se encaixava. Desta vez, aprofundou a pesquisa. E o que encontrou a deixou sem palavras. A primeira página de resultados a deixou sem ar. Ali estava ele, em dezenas de fotos e reportagens. Miguel Martinez, o gênio da tecnologia por trás da Tech Future. Conheça o bilionário mais jovem do Brasil. Martinez fecha acordo milionário com Silicon Valley. Suas mãos tremiam enquanto escrolava pela tela. Fotos de Miguel em eventos de gala, em conferências internacionais, em mansões luxuosas. Seu patrimônio estimado era maior do que ela conseguia sequer imaginar. Não pode ser, murmurou para si mesma, sentindo as lágrimas começarem a cair. Uma matéria em especial chamou sua atenção. Miguel Martinez, a história do menino prodígio que se tornou CEO aos 25 anos. O artigo detalhava sua trajetória. Filho de empresários, educado nas melhores escolas do mundo, fundador de sua primeira empresa aos 19 anos. Camila sentiu como se estivesse lendo sobre um estranho. Onde estava o Miguel que ela conhecia? O homem simples que dizia trabalhar com tecnologia, que comia cachorro-quente na praça com ela, que reclamava do preço do café? As horas passaram enquanto ela mergulhava cada vez mais fundo nas descobertas. Encontrou vídeos dele dando palestras em conferências internacionais, falando com desenvoltura sobre milhões em investimentos, fotos em festas com celebridades, em iates, em eventos beneficentes. Por que mentir? Ela se perguntava, sentindo uma mistura de raiva e decepção crescer dentro de si. Num impulso, pegou o celular e começou a reler todas as mensagens trocadas com ele. Cada palavra agora tinha um novo significado. Cada desculpa para cancelar um encontro, cada comentário vago sobre trabalho, tudo fazia um terrível sentido. Camila, você está acordada? Sua mãe chamou da porta, preocupada com a luz acesa àquela hora. Mãe, ela respondeu com a voz embargada. Ele mentiu para mim, todo esse tempo. Dona Helena se sentou ao lado da filha, olhando para a tela do computador. Talvez ele tivesse seus motivos, tentou consolar. Motivos? Que motivos justificam meses de mentiras? Camila fechou o notebook com força. Me sinto uma idiota, uma completa idiota. Naquele momento, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Miguel. Não consigo dormir pensando em você. Podemos nos ver amanhã? Preciso te contar uma coisa. Camila olhou para a mensagem com um sorriso amargo. Tarde demais, murmurou, deixando o celular de lado e permitindo que as lágrimas finalmente corressem livremente. Na manhã seguinte, Camila mandou uma mensagem curta para Miguel. Me encontre no parque às 10 horas. Precisamos conversar. O parque estava quase vazio àquela hora. Camila já estava sentada no banco quando viu Miguel se aproximando, sorrindo como sempre. Aquele sorriso que antes a encantava, agora só aumentava sua raiva. Bom dia, ele disse, inclinando-se para beijá-la, mas ela se afastou. Por que você mentiu para mim? Camila disparou sem rodeios, sua voz tremendo de emoção. Miguel congelou. Do que você está falando? Não se faça de desentendido. Ela pegou o celular e mostrou uma das reportagens que havia encontrado. CEO da Tech Future? Bilionário? Quantas outras mentiras você contou? O rosto de Miguel empalideceu. Camila, eu posso explicar. Explicar o quê? Como você fingiu ser outra pessoa esse tempo todo? Como você me fez de idiota? Não, nunca quis fazer você de idiota. Ele tentou se defender. Eu só... Quando nos conhecemos naquela noite, foi a primeira vez em anos que alguém me tratou como uma pessoa normal. E isso te deu o direito de mentir? De criar toda uma história falsa? Não criei uma história falsa, Miguel protestou. Tudo o que vivemos foi real. Meus sentimentos por você são verdadeiros. Verdadeiros? Camila riu sem humor.
Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz agora? As pessoas que passavam pelo parque começavam a olhar para eles, atraídas pelo tom alterado da discussão. Eu ia te contar, ele insistiu. Tentei te dizer outro dia no parque, lembra? Mas então seu celular tocou e quando desligou falou sobre as contas do mês e como estava difícil manter tudo equilibrado. E eu fiquei com medo. Medo de que a verdade te afastasse antes que eu pudesse te mostrar quem realmente sou. Só porque não tinha mais como esconder depois do jantar de ontem, né? Camila se levantou, tremendo de raiva. Sabe o que é pior? Não é o fato de você ser rico. É você ter achado que eu era tão superficial que não aceitaria você pelo que é. Não é isso. É exatamente isso. Você preferiu mentir a correr o risco de eu não gostar do verdadeiro Miguel Martinez. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, mas eram lágrimas de decepção e raiva. Camila, por favor. Miguel tentou segurar sua mão, mas ela recuou. Não me procure mais, ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, Miguel, mas não sabe o valor da verdade. Antes que ele pudesse responder, ela deu as costas e começou a se afastar. Miguel ficou parado, observando-a partir, sentindo que havia perdido algo muito mais valioso que todo o seu império financeiro. Eu te amo, ele gritou desesperado. Camila parou por um segundo, mas não se virou. Não, ela respondeu. Você ama a ideia que criou de nós dois, mas ela nunca foi real. As semanas seguintes foram um borrão de dor para ambos. Camila mergulhou no trabalho e nos estudos com ainda mais intensidade, tentando preencher o vazio que sentia. No café, evitava olhar pela janela, temendo ver Miguel do outro lado da rua. Você precisa comer direito, Dona Helena insistia, preocupada ao ver a filha cada vez mais magra. Ele não vale seu sofrimento. Não é por ele, mãe, Camila respondia, embora soubesse que era mentira. É só cansaço. Miguel, por sua vez, tornou-se uma sombra de si mesmo. Nas reuniões da empresa, seu foco estava completamente disperso. Os funcionários comentavam sobre suas olheiras, seu humor instável, sua súbita reclusão. Você precisa reagir. Lucas tentou aconselhá-lo. Há outras mulheres. Não há outras como ela. Miguel cortou, encerrando a conversa. Ele tentou de tudo para falar com Camila. Mandou mensagens, e-mails, flores para o café. Tudo era devolvido sem ser aberto. Uma vez, esperou na porta do seu prédio, mas ela o viu de longe e pegou outro caminho. Isabela, que assistia ao sofrimento da amiga, tentou intervir. Ele parece realmente arrependido, Cami. Não é questão de arrependimento, Camila respondeu, organizando as xícaras com mais força que o necessário. É questão de confiança. Como posso construir algo com alguém que começou com mentiras? À noite, sozinho em seu apartamento de cobertura, Miguel olhava as fotos dos dois no celular. Cada momento capturado agora parecia manchado pela sombra de suas mentiras. As risadas no parque, os beijos roubados, os olhares cúmplices, tudo tinha um gosto amargo de perda. Uma noite, Camila encontrou uma carta embaixo de sua porta. Reconheceu imediatamente a caligrafia de Miguel. Querida Camila, sei que não tenho o direito de pedir seu perdão. Minhas mentiras destruíram algo precioso que tínhamos. Mas preciso que você saiba, aquele homem que você conheceu, que ria com você no parque, que segurava sua mão em silêncio, que se apaixonava mais a cada dia, ele era real. Era o verdadeiro eu, sem as máscaras que uso no mundo dos negócios. Entendo sua raiva e sua decepção. Só queria que soubesse que você me fez mais feliz do que todo meu dinheiro jamais conseguiu. Com amor, Miguel. Camila leu a carta várias vezes, suas mãos tremendo. Depois, fez o que havia feito com todas as outras tentativas de contato. Amassou o papel e jogou no lixo, ignorando as lágrimas que teimavam em cair. 3 meses se passaram desde o confronto no parque. O outono chegava a São Paulo, trazendo consigo ventos frios e lembranças que nenhum dos dois conseguia esquecer. Camila havia se tornado a melhor aluna de sua turma na faculdade. Suas notas eram exemplares, e os professores a elogiavam constantemente. Mas quem a conhecia bem sabia que aquela dedicação extrema aos estudos era sua forma de fugir da dor. Consegui uma bolsa de estágio. Ela contou para sua mãe durante o jantar. É numa empresa de consultoria. Começa o mês que vem. Que ótimo, filha! Dona Helena comemorou, feliz em ver um sorriso genuíno no rosto da filha depois de tanto tempo. Vai ter que deixar o café? Sim, mas a Isabela já encontrou alguém para me substituir.
Do outro lado da cidade, Miguel também tentava seguir em frente. A Tech Future crescia mais do que nunca, expandindo para novos mercados. Ele se afundava no trabalho, passando noites inteiras no escritório, como se o sucesso profissional pudesse preencher o vazio que sentia. As ações subiram 40% esse trimestre, Lucas informou durante uma reunião. Ótimo, Miguel respondeu sem entusiasmo, olhando pela janela de sua sala. Dali não podia mais ver o café onde Camila trabalhava. Havia mudado de escritório propositalmente. Em suas noites solitárias, ele se pegava digitando o número dela, mas nunca apertava o botão de ligar. Às vezes, passava de carro pela rua do café, diminuindo a velocidade, esperando vê-la nem que fosse por um segundo. Camila, por sua vez, evitava certos lugares da cidade, o parque onde costumavam passear, o restaurante da primeira noite, até mesmo algumas ruas que traziam lembranças demais. Sua vida havia se tornado uma série de desvios para fugir das memórias. Você ainda pensa nele? Isabela perguntou um dia, enquanto ajudava Camila a organizar suas coisas no último dia no café. Às vezes, ela admitiu, depois de um longo silêncio, mas não importa mais. Naquela noite, guardando seu uniforme do café pela última vez, Camila encontrou um guardanapo dobrado no bolso. Nele, havia um desenho tosco que Miguel tinha feito meses atrás, tentando explicar como funcionava a internet. O papel estava amassado, mas o coração dela doeu como se a ferida ainda estivesse fresca. Em seu escritório, Miguel segurava uma foto dos dois, tirada sem que Camila percebesse. Ela estava concentrada estudando, o rosto iluminado pela luz do sol. Era sua foto favorita, a única que não teve coragem de deletar. Senhores, sua secretária interrompeu seus pensamentos. A reunião com os investidores chineses começa em 5 minutos. Miguel guardou a foto na gaveta, ajustou sua gravata e voltou a ser o CEO que todos conheciam. Mas seu sorriso, antes tão natural, agora parecia mais uma máscara que ele era forçado a usar. Você precisa conversar com ela, Isabela insistiu, sentada na sala do apartamento de Camila em uma tarde de domingo. Já faz 4 meses e vocês dois estão claramente infelizes. Não tenho o que conversar, Camila respondeu, tentando se concentrar no livro de finanças que estudava. Ele mentiu, fim da história. Isabela suspirou, pegando o controle da TV e desligando-a. Posso ser sincera com você? Como sua melhor amiga. Camila fechou o livro, reconhecendo aquele tom de Isabela. Era o mesmo que ela usava quando estava prestes a dizer algo importante. Lembra quando você descobriu? Aquela noite depois do jantar no Le Petit? Como poderia esquecer? Então, Isabela continuou, escolhendo as palavras com cuidado. Você passou a noite toda pesquisando sobre ele, certo? E o que você descobriu além do dinheiro? Que ele mentiu sobre tudo? Não, Cami. Pensa bem. Em todas aquelas reportagens, em todos aqueles vídeos, ele parecia ser uma pessoa ruim? Um aproveitador? Alguém que brinca com os sentimentos dos outros? Camila ficou em silêncio, lembrando-se das matérias que havia lido. Na verdade, Miguel era conhecido por sua generosidade, por projetos sociais, por tratar bem seus funcionários. E durante o tempo que vocês ficaram juntos, Isabela continuou, ele alguma vez tentou te impressionar com dinheiro? Te comprar? Te fazer se sentir menor? Não, Camila admitiu baixinho. Na verdade, ele sempre fazia questão de fazer coisas simples. Exatamente. Já pensou que só talvez ele tenha mentido não por mal, mas porque estava cansado de pessoas que só se aproximavam por interesse? As palavras de Isabela atingiram Camila como um soco no estômago. Lembrou-se de todas as vezes que Miguel falava sobre como era bom ser tratado como uma pessoa normal, como ele parecia verdadeiramente feliz nas coisas mais simples. Mas ainda assim ele errou, sim, Isabela completou. Mas todo mundo erra, Cami. A questão é, o erro dele apaga tudo de bom que vocês viveram. Apaga o fato de que ele claramente te amava pelo que você é. Camila sentiu as lágrimas começarem a se formar. Tenho medo, Isa. Medo de que tudo não tenha passado de uma fantasia para ele. Se fosse fantasia, ele não estaria sofrendo tanto quanto você. Marina, minha prima que trabalha na empresa dele, me disse que ele está irreconhecível. Mal sorri, trabalha até tarde todos os dias. Não sai mais com ninguém. O silêncio preencheu a sala enquanto Camila absorvia aquelas palavras. Pela primeira vez em meses,
Permitiu-se ver a situação de um ângulo diferente. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntou finalmente. Acho que você deveria ouvir seu coração. Isabela respondeu, abraçando a amiga. Ele ainda está dizendo alguma coisa? Era uma manhã comum de quinta-feira, quando o destino decidiu intervir novamente. Camila havia acabado de sair de uma entrevista de estágio e decidiu parar no Café Aroma, seu antigo local de trabalho, para um café expresso. O lugar estava praticamente vazio àquela hora. Ela escolheu uma mesa no canto, cumprimentando Isabela com um aceno. O aroma familiar do café recém-moído trouxe de volta memórias que ela tentava manter guardadas. Foi então que a porta se abriu. Miguel entrou, parecendo mais magro e cansado do que ela se lembrava. Ele vestia um terno escuro, mas sua gravata estava frouxa e seu cabelo desalinhado, como se tivesse passado as mãos por ele várias vezes, um hábito que ela conhecia bem, de quando ele estava nervoso. Seus olhares se encontraram, e por um momento o mundo pareceu parar. Miguel ficou imóvel na porta, como se tivesse visto um fantasma. Camila sentiu seu coração disparar. Oi, ele disse simplesmente, sua voz rouca. Oi, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a calma em sua voz. Miguel hesitou, então deu um passo em direção à saída. Desculpe, não queria incomodar. Já estou indo. Você pode ficar, Camila se ouviu dizendo. O café é grande o suficiente para nós dois. Ele parou, virando-se lentamente. Tem certeza? Ela assentiu, indicando a cadeira à sua frente. Miguel se aproximou cautelosamente, como se temesse que ela mudasse de ideia. Você está diferente, ela comentou, notando as olheiras profundas sob seus olhos. Você também, ele respondeu. Mais bonita, se é que isso é possível. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Havia tanto a ser dito, tantas palavras engasgadas, tantos sentimentos reprimidos. Camila, Miguel, não. Falaram ao mesmo tempo, então sorriram timidamente. Era um eco distante da cumplicidade que costumavam ter. Só queria que você soubesse. Ele continuou suavemente. Que respeito sua decisão. Não estou aqui para tentar mudar sua mente ou pedir uma segunda chance. Só queria te ver uma última vez. Camila olhou para ele. Realmente olhou. Viu além do terno caro e da aparência cansada. Viu o Miguel que conhecera naquela primeira noite, o homem que a fazia rir, que a ouvia com genuíno interesse, que a amava independentemente de quem ela era ou quanto dinheiro tinha. Sabe, ela disse após um momento, dizem que o destino tem um senso de humor estranho. Como assim? Nos conhecemos aqui porque você estava no lugar errado. E agora? Camila respirou fundo, lembrando-se da conversa com Isabela. E agora, talvez, estejamos no lugar certo. Miguel olhou para ela confuso. Minha mãe me contou o que você fez. Camila continuou, sua voz suave. Ela me disse que um especialista a procurou e ofereceu tratamento gratuito. No começo, achei que fosse coincidência, até que descobri que foi você. Miguel sorriu sem jeito. Eu não queria que soubesse. Só queria ajudar. E por que esconder? Porque não queria que você pensasse que era uma forma de comprar seu perdão. Camila suspirou. Foi um gesto bonito, Miguel. Ela tocou sua mão sobre a mesa. E talvez eu tenha sido dura demais com você. O coração de Miguel acelerou com aquelas palavras. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez a gente possa tentar de novo. Sem mentiras dessa vez. Camila olhou diretamente nos olhos dele. Mas preciso saber uma coisa primeiro. Qualquer coisa, ele respondeu, inclinando-se para a frente. Por que você realmente mentiu? A verdade completa dessa vez. Miguel passou a mão pelos cabelos. Um gesto que ela conhecia tão bem, porque pela primeira vez na vida, alguém me viu como eu realmente sou, não como o CEO, não como o bilionário, mas como apenas Miguel, e eu fiquei com medo de perder isso. E agora? Ele sorriu tristemente. Agora eu sei que perder você foi muito pior do que qualquer medo que eu pudesse ter. Camila estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dele. Não vai ser fácil, você sabe. Nossos mundos são muito diferentes. Não são tão diferentes assim, Miguel respondeu, entrelaçando seus dedos aos dela. Somos apenas duas pessoas tentando encontrar algo real num mundo cheio de aparências. Isabela, que observava a cena de longe, discretamente limpou uma lágrima. Ela conhecia Camila bem o suficiente para saber que aquele pequeno gesto, o toque das mãos, significava mais que 1000 palavras. Então,
Miguel continuou, sua voz mais firme agora. Como fazemos isso? Como recomeçamos? Camila pensou por um momento. Que tal começarmos do zero? Oi, eu sou Camila Silva, estudante de administração e futura estagiária. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Miguel. Prazer, Miguel Martinez, CEO da Tech Future e completamente apaixonado por você. Você não pode dizer isso logo no primeiro encontro. Ela riu, mas não soltou sua mão. Não, pensei que tínhamos prometido ser honestos dessa vez. O café começou a encher, mas eles mal notaram. Ficaram ali, conversando, rindo, redescobrindo um ao outro. Dessa vez, não havia segredos entre eles. Não havia personagens a interpretar. Sabe o que é engraçado? Camila disse depois de um tempo. Você tentou tanto esconder quem era, mas acabou me mostrando exatamente quem você é. Como assim? O homem que conheci, gentil, engraçado, que se preocupa com os outros. Esse é o verdadeiro você. O resto, o dinheiro, a empresa, isso é só circunstância. Miguel apertou suavemente sua mão, sentindo uma emoção que há meses não experimentava. Esperança. Então, ele perguntou com um sorriso maroto, posso sentar aqui ou estou na mesa errada de novo? Camila sorriu, lembrando-se de como tudo começou. Dessa vez, ela respondeu, é a mesa certa. 6 meses depois, muito havia mudado na vida de Camila e Miguel. Ela agora estagiava em uma consultoria respeitada, equilibrando o trabalho com o último ano da faculdade. Miguel continuava comandando a Tech Future, mas tinha aprendido a separar melhor o trabalho da vida pessoal. O novo apartamento que dividiam não era em um condomínio luxuoso, nem em uma área de elite. Miguel havia insistido em um lugar confortável, mas sem ostentação. Quero um lar, não um palácio, ele dissera. A sala tinha uma mistura de estilos. Camila trouxe sua mesa de estudos e prateleiras repletas de livros, enquanto Miguel decorou com fotos de viagens e uma pequena estante de vinhos. Era um espaço simples, mas cheio de significado. Aqui construímos algo juntos, Camila comentou uma noite. E isso é melhor que qualquer mansão. Dona Helena, que inicialmente havia ficado receosa com a reconciliação, agora tratava Miguel como um filho. Ela comentou animada sobre um novo tratamento acessível que o hospital público havia começado a oferecer. Fui chamada para um novo programa experimental. Parece que um empresário local fez uma doação grande para viabilizar isso. Camila olhou para Miguel, que desviou o olhar. Foi você, não foi? Ela perguntou. Miguel hesitou. Importa. Camila abriu um sorriso. Obrigada. Ainda não acredito que tudo começou com um erro. Camila comentou numa noite, enquanto jantavam na varanda de casa. O melhor erro da minha vida, Miguel respondeu, servindo mais vinho para ela. Sabe o que Lucas me disse outro dia? Que eu pareço mais humano agora. Como assim? Antes de te conhecer eu era só negócios, números, resultados. Você me ensinou que há mais na vida que isso. Camila sorriu, lembrando-se de como tudo havia mudado. Ela não era mais a garçonete insegura, e ele não era mais o CEO solitário. Juntos, haviam encontrado um equilíbrio que parecia impossível no início. E você me ensinou que às vezes precisamos dar uma segunda chance, ela respondeu. Não só aos outros, mas a nós mesmos. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados. Da varanda, podiam ver tanto os arranha-céus do centro financeiro, quanto os bairros mais simples ao longe, uma vista que parecia simbolizar a união de seus mundos. Sabia que guardei aquele guardanapo? Miguel comentou de repente. Aquele com meu desenho tosco sobre como a internet funciona. Sério? Eu também guardei o meu. Camila riu. Está numa caixinha com outras lembranças nossas. Inclusive o recibo daquele primeiro jantar? Principalmente ele. Para nunca esquecermos como tudo começou. Miguel se levantou e estendeu a mão para ela. Quer dar uma volta? O café ainda deve estar aberto. Contanto que você sente na mesa certa dessa vez. Ela brincou, aceitando sua mão. Enquanto caminhavam pelas ruas familiares de mãos dadas, não eram mais o CEO bilionário e a ex-garçonete. Eram apenas Miguel e Camila, 2 corações que encontraram um ao outro por acaso e escolheram ficar juntos por amor. Ei! Ele parou de repente, virando-se para ela. Obrigado por me dar uma segunda chance. Obrigada por me mostrar que às vezes os contos de fada podem ser reais. Ela respondeu, ficando na ponta dos pés para beijá-lo, mesmo que comecem com um pequeno erro. Olá! Se você se emocionou com a história de Camila e Miguel,
Dois mundos diferentes unidos por um encontro inesperado? Compartilhe conosco nos comentários. É incrível como um simples mal-entendido pode mudar completamente o destino de duas pessoas. Sua curtida e compartilhamento ajudam essa história a alcançar mais corações. E se você também acredita que o amor verdadeiro supera qualquer diferença social, inscreva-se em nosso canal para mais histórias que fazem a gente acreditar em finais felizes. E conta pra gente, de qual país você está assistindo? Queremos saber onde essa história está tocando corações.